Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao José Roberto e ao Centro Espírita Joana d'Arc pela oportunidade que estamos tendo de realizar esse estudo. Nós gostaríamos de tratar do tema cuidar do corpo e cuidar do espírito, ou da alma, como queiram, né? Então, nós vamos adentrar aqui algumas questões para que possamos entender o que está nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 11, onde o Espírito de Jorge traz uma mensagem para a gente, falando da conexão que existe entre o corpo e o espírito. E lá ele faz algumas perguntas para nos interarmos, né, de o que é mais importante, cuidar da alma, do espírito, ou cuidar do corpo, né? Então, ele faz algumas colocações que são bastante pertinentes, né? Pertinentes para que a gente possa entender o que esse item do capítulo 17, o item 11, quer dizer para nós. Essa questão que nós estamos vivendo agora, do isolamento, da não possibilidade de nós estarmos trabalhando no comércio, ou nas fábricas, ou seja, em qualquer lugar, nós estamos mais em casa, né? Inclusive, estamos fazendo esse estudo aqui da minha casa. Então, isso criou uma situação diferente para nós. E com o coronavírus, todos nós estamos mais preocupados com o nosso corpo e também com o nosso espírito. Hoje eu estava conversando com uma senhora lá no local onde eu trabalho, e ela me falando das preocupações dela em dormir, né? Então, para a gente ver que essas questões são bem atuais, né? E então nós temos que ter esses cuidados de cuidar do nosso corpo e cuidar também do nosso espírito, né? A convivência no lar, principalmente as pessoas que estão trabalhando no home office, ela se torna, às vezes, meio complicada, porque nós temos alguns afazeres para realizar e nem sempre o local mais ideal, mais adequado é a nossa casa. Aí passamos a conviver com vários problemas, várias dissensões, mas é importante que nesses momentos a gente tenha a calma, a tranquilidade para estar resolvendo os problemas sem o famoso extintor de gasolina, né? Porque então aí nós vamos resolvendo as questões. E tem outra questão também que eu estava conversando, até com o José Roberto, antes de entrar aqui na live, a questão do nosso medo que nós trazemos já de muitos e muitos anos, né, de muitas e muitas encarnações, a respeito da morte, a respeito da desencarnação. Eu não quero dizer com isso que a gente não tem que preocupar e se precaver tomando as medidas necessárias para que a gente possa realmente estar realizando aquilo que nós viemos fazer aqui nessa encarnação. Então, é necessário que a gente tenha cuidado, sim, mas o medo excessivo também nos atrapalha, o medo excessivo pode nos barrar. Então, o que seria necessário para a gente resolver essas questões? Seria necessário que a gente tome todas as medidas que estão sendo divulgadas e preconizadas aí para a nossa, vamos dizer assim, para nos proteger, mas que também a gente possa realizar alguma coisa, senão não tem como nós ficarmos totalmente paralisados, né? Essa senhora estava me falando das suas dificuldades para dormir. Então, muitas vezes a gente deita na cama porque ficou o dia inteiro parado e rola para lá e rola para cá e não consegue dormir, né? E as preocupações vão chegando e a gente vai alinhando aquilo no nosso cérebro, depois no nosso coração, e nós vamos ficando cada vez mais
neurastênico, né? Então, é preciso que a gente tenha um pouco de calma, tenha um pouco de integração com a realidade das coisas. Muitas vezes, a prece nos ajuda a sintonizar com o nosso anjo de guarda. Muitas vezes, a prece nos ajuda a sair de uma situação. Então, nós temos que usar esses dispositivos para estar realizando as nossas tarefas, estar convivendo mais a miúde com as pessoas que nos cercam no dia a dia. Eu confesso que no primeiro mês que fiquei, o ano passado, aqui na minha casa, foi muito difícil, né? Então, nós tivemos que fazer algumas condições para que prosseguíssemos, né? E uma coisa também que eu queria dizer é que eu quero me solidarizar com as pessoas que, diante desses problemas que estamos vivendo, da pandemia, perderam entes queridos, perderam amigos, pessoas da família. Então, fica aqui a minha solidarização com todas as pessoas que estão passando por esse problema ou que vão passar ainda, porque nós não sabemos, na verdade, o que está reservado para nós. Se estamos tomando as devidas precauções, estamos fazendo tudo aquilo que é possível, né? Então, nós podemos ficar mais tranquilos, né? E uma coisa que eu vou falar muito aqui a respeito de encarnação e desencarnação, eu queria dizer que, na verdade, todos nós temos a possibilidade de chorar de vez em quando, por que não? É um desabafo e ninguém está proibido de não chorar, você não precisa ser duro. Se o momento diz que você tem que desabafar, chorar, uma vez eu passei por uma dificuldade muito grande e fui socorrido por um amigo, um problema complicadíssimo, né? E eu acabei desabafando com ele, chorando, e aquilo aliviou a minha alma. E então depois a gente se refez e hoje muitas vezes as pessoas nos procuram para conselhos, para ajudar em determinados assuntos e a gente pode ajudar. Então, como diz o Evangelho, nós somos mancos cuidando de mancos, não é verdade? Então, é por aí que a gente deve encarar essa situação. Então, se você está com essa vontade, eu acho que é necessário. E outra coisa também que nós temos visto, muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda para alguém, né? Eu sei que nesse momento você não sabe nem quem procurar. Então nós temos essas dificuldades e temos que sanar esse problema. Por que não? Um colega, um amigo, alguém, um médico, não sei, é uma pessoa mais adequada para você falar do seu problema, que aí vai também desabafando, vai tirando aquilo de dentro. O Evangelho nos fala, sinceramente, que, e nós temos visto aí que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, preconiza para que nós cuidemos do nosso corpo. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de metabolizar os alimentos. Então, eu tenho um problema de diabetes. Eu tenho que fazer exercício para ajudar nesse problema que eu tenho. Então, durante o ano passado, aquela primeira onda, eu estava fazendo exercício na academia, tive que parar. Claro, a academia fechou, depois abriu de novo, retornei, agora fechou, eu não estou indo mais. Mas eu acho que tem algumas soluções para isso, né? Porque se o corpo, como diz Jorge aqui, não está bem, o espírito também não vai ficar bem ali naquele corpo, né? Então é preciso a gente cuidar do corpo também, ter algum tempo para nós, para que nós possamos realizar esses exercícios, né? Uma caminhada dentro de casa, uma caminhada perto da sua casa, até na praça. Então, isso vai ajudar na manutenção do nosso corpo. A OMS coloca para nós, são esses três pilares, né? A saúde do corpo,
a saúde mental também e a saúde social, aquela de convivência que nós temos. E agora, como nós estamos proibidos, entre aspas, né, de conviver com as outras pessoas, nós temos que conviver mais a miúde com os nossos familiares. Então, é com eles mesmos que nós temos que estabelecer essa relação mais estreita, conversar, saber dialogar com as pessoas com quem nós vivemos. De fundamental importância que a gente dê valores nos professores. Eu vejo aqui que a minha netinha está presa aqui já há um ano, né, sem poder ir na escola, e agora está retornando com algumas atividades de internet. Então, tudo isso vai ajudando um pouco nessa socialização. E é importante que a gente tenha esse convívio social com as pessoas. Eu tive que fazer parte do meu trabalho na internet. Então, ela toma um tempo muito grande da gente. Eu estava indo para o local onde eu trabalho, ficando preso, fazendo algum serviço lá quando não podia abrir, e depois eu trazia mais serviço para minha casa. Então, veja bem, eu não estava conseguindo elaborar um tempo necessário para o trabalho e um tempo necessário para conviver com a família. E isso é importante para que nós possamos nos socializar. Eu nunca convivi tanto com a minha família qual estou convivendo agora. Então, é importante isso. Então, nós também estamos aprendendo a dar valor na escola, nos professores. Tudo isso é importante na nossa vida. O ano passado, quando falou que podia sair de casa, eu não queria, certo? Porque eu já estava tão acostumado a ficar dentro de casa que eu não queria sair de casa. Então, olha o medo, né? E o medo de contrair o vírus, né? E o medo da morte? E o medo de ficar internado lá entubado? Todos esses medos nós temos que vencer. Então, é passo a passo, devagarinho, que nós fomos saindo, fomos aprendendo a conviver, depois liberou a parte que eu trabalho no comércio, comecei a trabalhar com as pessoas de novo, tomando uma certa precaução, tudo isso para que a gente pudesse realmente estar voltando à normalidade, entre aspas, né, que ainda não tem nada normal. E a gente vê que, na minha opinião, na minha concepção, ainda vai demorar um certo tempo para que a gente possa voltar a conviver. E outra coisa que eu queria assim colocar para que a gente possa repensar, durante todo esse ano que ficamos isolados assim, no primeiro mês, o que eu fiz? Tirei uma xerox do livro Nosso Lar e fui lendo, fui riscando, fui me inteirando com aquilo. Mas depois, quando voltou o serviço, eu não tive mais nenhum convívio com casa espírita. A gente está acostumado aí toda semana e lá tomar o passo, fazer as nossas orações. Então, tudo isso foi ficando represado. E a gente vai sentindo que essas coisas fazem falta na nossa vida. Se a gente vai se distanciando da parte espiritual, nós vamos dizer assim, ficando mais materialistas, né? Eu me lembro de uma passagem que uma lagartinha comia um pé de couve, e aí veio uma borboleta e falou para ela: um dia você vai se tornar igual a mim. E aí ela riu, né? Então, olha bem, né? Nós temos que ter esse convívio com a parte espiritual, né? Nós não podemos distanciar muito dessa parte, porque nós viemos do mundo espiritual e estamos encarnados aqui momentaneamente. E isso, daqui a um tempo, não sei, cada um de acordo com a previsão reencarnatória, vai ter que retornar para o mundo espiritual de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual.
e não aqui na Terra. E você tem que se conscientizar disso. Foi por isso que eu falei daquela questão de solidariedade com as pessoas que estão sofrendo, porque, na verdade, do choro, né, que é importante a pessoa que quer desabafar, nós trazemos na alma ainda esse medo do desencarne, da morte. Mas à medida que nós vamos vivendo, aprendendo, estudando a doutrina espírita, ela vai entrando no nosso coração, vai entrando no nosso cérebro e nos esclarecendo dessas verdades importantes para que a gente possa estabelecer esse contato com o mundo espiritual. É o culto no lar. Uma vez por semana, você coloca um copo de água lá na mesa, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e, junto com a sua família, com aqueles que quiserem, né, que tem, aqui em casa tem algumas pessoas que não querem, e a gente vai fazer esse culto no lar. E esse culto no lar é uma ligação nossa com os nossos anjos de guarda, com o mundo espiritual naquele momento. E caiu uma historinha para a gente refletir de que um senhor idoso passeava com o seu netinho de pouca idade nos arrebaldes de uma fazenda. Essa história está no livro Pai Nosso, né? Um livro usado para que seja contado para a criança. E ali Meimei traça toda essa questão do Pai Nosso. E nessa lição, que chama Presença Divina, ela fala a respeito do Pai Nosso que estás no céu. Né? Então, nessa historinha, Meimei conta para a gente que esse senhor ia passeando com o seu netinho, né, nessa fazenda, nesse local, e lá, quando eles passaram por certas árvores, tinha um cheiro muito grande de laranja, o clima era muito bom, e ele viu algumas laranjas que uma pessoa tinha colhido e estava numa caixa, né? Então, naquele momento, ele tirou uma sacola e começou a colocar algumas laranjas dentro da sacola. E olhava para o lado, né, para ver se ninguém estava vendo aquilo que ele estava fazendo. E, em determinado momento, a criança falou para ele: mas o que você está fazendo? Aí ele falou: não fale nada, eu estou pegando algumas laranjas aqui, e não quero que ninguém me descubra. Aí o menino falou para ele, apontando para cima: mas Deus está lá em cima e está vendo. Aí o senhor, naquele momento, retirou as laranjas da sacola, é claro, né? Recolocou na caixa e ficou constrangido e disse: uma criança fazendo com que eu entenda as leis de Deus. Mas eu achei interessante essa historinha, meus irmãos, é que, na verdade, muitos de nós, nesse momento, devem estar perguntando: mas por que de tudo isso? Né? O que está acontecendo? Será que Deus abandonou o mundo? Será que as coisas estão acontecendo por castigo de Deus? E pela historinha já dá para perceber que Deus sempre está presente em nossas vidas. Nós que muitas vezes é que nos distanciamos do Pai. E nós, como espíritos criados por Deus, temos esse dever de nos aproximar de Deus, sentir a sua presença, o dia quando nasce, a noite quando chega, o ar que respiramos. Recentemente, eu fiz um estudo acerca da evolução do planeta Terra e nós tivemos a oportunidade de ver um vídeo que a Terra demorou 4,2 bilhões de anos para ser constituída e chegar ao estágio de ser habitada por seres humanos. Né? Primeiramente os dinossauros, depois os seres mais primitivos, depois os humanos.
E o interessante, várias obras subsidiárias também confirmam tudo isso, né? Então, nós vemos que, se a gente pegar a questão número 13 de O Livro dos Espíritos, lá coloca para a gente que Deus é soberanamente bom e justo. Soberanamente bom e justo. Mas a terra de mundo primitivo passou para mundo de expiação. E agora ela vai estar passando para mundo de regeneração. Então, é importante que nós nos conscientizemos de que tudo isso que estamos passando é necessário. É necessário. O homem estava fugindo das leis de Deus. Ainda está. Nós vemos que muitas pessoas ainda não, nós mesmos, né, quantas vezes erramos e não nos conscientizamos daquilo que verdadeiramente temos que fazer. Então, se o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, eu creio, meus irmãos, que nós não estamos abandonados, nem por Deus, nem pelos espíritos do mundo maior, nosso anjo de guarda, que é um espírito superior a nós, que, conforme está no livro dos Espíritos, não nos abandona, está sempre perto de nós. Os bons espíritos, tenho certeza que estão nesse momento, durante toda essa caminhada do planeta Terra, nos animando, nos reformando, nos ajudando, nos incentivando para que prossigamos e a gente consiga fazer a nossa tarefa. Então, o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, e essa relação que nós temos com o mundo espiritual, que é o que nos diferencia dos espiritualistas, né? Nós acreditamos nessa relação do nosso mundo material com o mundo espiritual. Com certeza vem esses amigos espirituais nos animar. Quando você estiver triste, vai lá para o seu cantinho, o seu interior, como diz o Evangelho. Faça a sua prece. Peça para o seu anjo de guarda, para que ele te ajude. Peça para que você possa se animar, voltar a ser o que era. Quando estiver alegre também, faça sua prece de contentamento. Fala muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelo alimento que está difícil em nossas mesas. Nós estamos aí lutando, procurando nos abastecer, procurando nos alimentar, tanto de energias físicas como de energias espirituais. Então, o Consolador prometido por Jesus, lá no capítulo 6, nos itens 5 e 6, fala que nós não estamos abandonados. O Espírito de verdade vem nos dizer isso. Você não está abandonado. Você não está aí a sós. Os espíritos amigos estão ao seu lado. Mas você, eu mesmo, nesse ano que passei, já disse que me ausentei da casa espírita, me ausentei dos trabalhos espíritas. Quantas vezes eu me lembrei que existia anjo de guarda, que existia espírito amigo, que existia espírito superior? Nenhuma. Nenhuma. Então, nós temos que retornar para o nosso interno, para o nosso mundo espiritual, procurar fazer com que ele volte ao normal. E isso é trabalho nosso. É trabalho nosso. Os bons espíritos estão aí, mas eles não podem vir fazer o nosso trabalho. Nós temos que procurar sair dessa situação com da melhor maneira possível, não é mesmo? Então, o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, 400 e tantas obras de Chico Xavier, vêm nos alertar para essa condição das possibilidades de comunicação com o mundo espiritual. Falar, mas eu não vejo espírito, eu também não vejo. Mas eu nunca entrei em comunicação com
com nenhum espírito, nunca fui em nenhuma reunião mediúnica. Tudo bem, mas e os seus pensamentos, né? Como diz as questões lá, 400 e pouquinho, né? Que de ordinário nós somos dirigidos, né? Mas mais para frente a gente vai ver que nós somos dirigidos de acordo com os nossos pensamentos. Então, através do pensamento, quantas vezes nós estamos, assim, vamos dizer, com uma situação difícil e fazemos uma prece, de repente aparece aquela ideiazinha, nos alertando, nos colocando em outras condições. Aí, como diz o Evangelho, o orgulhoso vai falar: eu saí dessa por mim mesmo. E aquele que é consciente da situação vai dizer: que bom que os amigos espirituais me mandaram essa ajuda, essa ideia. Eles estão nos cercando e basta que a gente se conscientize disso e se coloque na condição de ser ajudado. Nesse período, eu tenho certeza que vocês que estão convivendo com as crianças estão passando por dificuldades, igual nós estamos passando aqui na nossa casa. Porque a criança não tem com quem conviver, por mais que ela brinque de bicicleta com outras coisas, chega uma hora que aquilo se torna enfadonho. Então veja a importância, meus amigos, do convívio social. Eu falei que fiquei preso um tempão, preso mesmo. Me senti numa cadeia, lá onde eu trabalhava, com as portas fechadas, só fazendo trabalho por internet. Você não pode falar com ninguém. Você não pode ter essa relação social, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que conversar comigo mesmo, não é? Então, eu tinha que ter essa relação comigo. O que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar? Então, nós temos que aprender a dar valor mais a miúde ao nosso convívio social, ao nosso convívio com a religião, seja ela qual for, porque o nome religião, segundo Emmanuel, nos diz de religar com Deus. Então, a religião tem esse papel fundamental e importante em nossas vidas para que nós possamos fazer esse trabalho nosso de reforma íntima, de busca de melhoria a cada dia. Então, essa é uma maneira de nós domarmos o nosso espírito, como diz George ali no item 11 do Evangelho, da nossa perfeição, buscar essa perfeição, entre aspas, né, da nossa melhoria, daquilo que nós podemos fazer. Esse capítulo é importante porque fala lá dos bons espíritas, né, de nós procurarmos domar as nossas más tendências, procurando nos reformar, procurando melhorar, procurando a cada dia ser melhor do que ontem. Então, a religião tem esse papel, como diz o menino lá, o Antoninho, né? Olha, Deus está vendo, você acha que não está vendo, mas ele está vendo. Então, é importante que a gente conscientize disso, que Deus está no comando de tudo. E se certas coisas estão acontecendo, é porque são necessárias. Nós vemos lá no último capítulo da Gênesis, que olha, de 162 anos, não sei, do Livro dos Espíritos, que quando ele foi ditado pela primeira vez, 501 perguntas, até agora, os Espíritos já estão falando para nós: vai mudar, devagarzinho, mas vai mudar. E não depende de você querer ou não, depende de Deus. E é Ele, com certeza, que está no comando e fazendo essa mudança. Então, os espíritos que vão participar da regeneração já estão chegando. São espíritos mais preparados, são espíritos com mais bagagem, que vão poder devagar ir fazendo essa transformação, tanto moral quanto intelectual, porque é importante que a gente estabeleça essa relação. Um vídeo que tem aí na internet, todos nós
você também, bem o dedo aqui, ó, pode acessar lá no YouTube, que é a reencarnação de Segismundo. Porque a doutrina espírita tem alguns princípios, e a gente não pode esquecer desses princípios. A gente tem que trabalhar esses princípios para que a gente se conscientize de que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus e vem nos ajudar nessa transformação. E um dos princípios, o primeiro, eu já falei dele, é Deus, não é verdade? O outro, o Espírito, que é uma criação divina. Todos nós fomos criados por Deus. Eu não sei se a gente consegue, como diz aqui em Minas, a reparar um pouco que não existe duas pessoas iguais. Existe duas pessoas iguais? Nem a voz de uma pessoa é igual à outra. Quando muito, eu posso imitar a outra voz. Porque no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vem trazer para nós essa evolução que nós fazemos tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. Leiam esse livro, estudem esse livro, muito bom. Eu não me lembro, mas ele fala que o princípio espiritual, desde quando ele sai da mão de Deus até chegar a, a, a sua primeira encarnação, vamos dizer assim, demora 1,5 bilhão de anos. Mas é para a gente ver que outro princípio aí está e é importante em nossas vidas. A imortalidade da alma. Quantos vídeos você já viu no YouTube, mas a gente vê vídeo de A, de B ou de C, que eu não vou citar nomes aqui, e a gente não vê as pessoas falando sobre a imortalidade da alma, sobre o espírito, sobre o nosso corpo, cuidar do corpo, né? Então, nós temos que trabalhar esses princípios. A mediunidade é um outro princípio da doutrina espírita. Então, eu querendo ou não, é lei de Deus. Um dia eu vou ter que desencarnar. Olha a diferença, não é morrer, é desencarnar. Quantas vidas eu tenho? Só uma vida. E eu tenho várias encarnações que são reencarnações. A doutrina espírita nos coloca isso. E nós vamos estabelecendo essas condições. Então, eu queria falar agora da desencarnação. Ora, mas você não veio falar de corpo, não veio falar de espírito. Para unir o espírito ao corpo, é preciso haver uma ligação. Então, eu comecei a falar do YouTube, né? Lá tem um vídeo que chama A Reencarnação de Segismundo. Muito bem feito. Não sei quem fez, né? Mas muito bem feito. O livro Missionários da Luz, que trata da reencarnação de Segismundo. Todo mundo já deve conhecer, né? Os mais velhos aí já estão cansados de ouvir os palestrantes falar sobre essas questões. Mas vejamos a importância disso em nossas vidas. Quando estudamos o ESG, né, lá tem até um filminho contando a reencarnação de Segismundo. E eu queria aqui ajudar, quando voltar, acabar a pandemia, você procure, se você se interessou por os assuntos, um centro espírita adequado, seja ele o Joana d'Arc ou qualquer outro, e adentre os estudos da doutrina espírita, que são esclarecedores em nossas vidas, nos ajudam muito. Então, na reencarnação de Segismundo, estão lá trabalhando no mundo espiritual. Muita gente diz do papel de Chico Xavier. E eu acho que muitas pessoas não têm consciência do verdadeiro papel esclarecedor que Chico Xavier trouxe através de suas mãos.
Então, não devemos idolatrá-lo, mas sim seguir o seu exemplo, que além de fazer a psicografia dessas obras, ele deu o exemplo de como fazer, atendendo os mais humildes, sendo caridoso, uma pessoa benévola, como nos diz a questão 886, tratando todos com a mesma possibilidade. Então, nós vemos lá nesse vídeo que há uma preparação, e até André Luiz pergunta se para todos os espíritos era daquele jeito. E é claro, o instrutor Alexandre coloca para ele que não, que na verdade aquele era apenas um exemplo. E Segismundo, numa vida anterior, tinha matado o Adelino. E agora ele tinha arrependido e voltava para reajustar as contas. Nós vemos isso lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Se não me engano, o item 10, que trata dessa questão de quando há dissensões entre os espíritos, depois eles têm que se reaproximar para fazer esse trabalho, vamos dizer assim, de voltar o ódio em amor. Esses dias eu estava conversando com um amigo, há mais de ano que eu não o vi. Aí depois de um certo papo vai, papo vem, eu perguntei, e a família, como está? Ele disse, vai bem. Só o fulano é que me odeia. O fulano era o filho dele. Ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Eu falei, isso mesmo, companheiro. Então, quando a gente está consciente do nosso trabalho, do nosso papel de pais na família, nós fazemos esse trabalho que temos que fazer. Mesmo que o outro não goste. Mesmo que o outro não goste. Peguei os meus filhos, quando tinha idade de 6, 7 anos, levei lá no Paulo Apóstolo, toda terça-feira, que era lá para a evangelização. Nenhum quis ser espírita. E daí? Eu fiz a minha parte. Convivi com eles. Então, essa questão do ódio é devagar que a gente vai amainando, é mostrando para o outro que o ódio não resolve, que só o amor compensa. Então, o Segismundo teve que ser perdoado, voltando lá para o livro Missionário da Luz, para que ele pudesse fazer a sua reencarnação. Então, ele reencarna com a colaboração dos amigos espirituais que eu falei um pouquinho aqui para trás, né, que não nos abandone, está sempre conosco, está sempre nos ajudando, basta que a gente se coloque na condição de ser ajudado. Então, é o primeiro princípio, a reencarnação. Você nasce pequenininho, pesando lá uns 3 quilos, mas ali já existe um espírito milenar que vem para que os pais possam fazer um trabalho de reeducação, um trabalho que vai exigir sabedoria, mas não essa sabedoria de livros, a sabedoria emocional, da emoção, de como tratar com esses que, na verdade, são filhos de Deus e estão momentaneamente sobre a nossa guarda. E agora vamos falar do outro processo, que é o processo desencarnatório. Então, veja bem, nós temos muito tempo para cuidar dessas almas, vamos supor aí, 30, 40, 50 anos, né? Mas chega um momento em que é necessário que a gente volte para o mundo espiritual. E aí, agora, eu quero falar de outro livro. Eu gosto muito de livros. É por isso que eu trabalho numa livraria, né? Senão, seria impossível. Eu amo os livros da doutrina espírita. E muita gente ainda fala e pergunta, você fica aqui o dia inteiro lendo? Fala, não, eu não trabalho, eu sou um vagabundo. Né? Brincando. Mas, na verdade, eu amo os livros, porque eles trazem esclarecimento para nós, que nos modificam, nos dão uma visão diferente sobre a vida. E nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver que existe uma equipe
lá no mundo espiritual. Gente, esse livro foi escrito pelas mãos de Chico Xavier em 1946, se não me engano. Nem nascido eu era, olha que eu já sou velhinho. Então, olha bem como o mundo espiritual tem uma antecipação das coisas e ele está atualíssimo. Leiam, por favor. E lá tem 4 desencarnes. 4 desencarnes que essa equipe espiritual vem ajudar. A equipe é composta por Jerônimo, né, que é o encarregado, e depois o padre Hipólito, Luciana e André Luiz, que estão incumbidos por Zenóbia de vir fazer esse trabalho de ajudar na desencarnação dessas pessoas que estão aqui na Terra. Então, voltando lá para o Consolador, olha os espíritos aí de novo nos ajudando, nos consolando, nos dando força. O primeiro desencarne é o desencarne de Dimas. O Dimas, eu vou até ler aqui, eu anotei, ele era espírita, ele era médium, um médium espírita. E teve lá as suas dificuldades para desencarnar. Mas Jerônimo, vamos dizer assim, com a sua sabedoria e a sua experiência, ajudou no desencarne de Dimas. E também tem um outro vídeo aí no YouTube, muito bem feito, sobre o desencarne de Dimas. E lá fala uma parte muito importante para quando a gente estiver num velório, né, as pessoas choravam, e alguns dos amigos ali de Dimas começaram a fazer um retrospecto da vida de Dimas, atraindo um espírito da região trevosa, e o negócio ficou meio complicado. Mas Dimas fez o desencarne. E como diz André Luiz lá na sua narrativa, Jerônimo foi cortando os laços que prendiam o seu espírito ao seu corpo, até que ele fizesse o desligamento e fosse levado para a casa transitória. O segundo desencarne é o de Fábio. Poxa, mas você veio falar de preparação aí, de cuidar do corpo e do espírito, está falando de desencarne. Estou assim, eu estou me preparando. Vocês, eu não sei, mas eu estou me preparando para o meu desencarne. E saber dessas lições dá confiança na gente, dá confiança para que a gente possa entender os processos da vida. Não ficamos tão materialistas, achando que tudo acaba aqui, vai para debaixo do túmulo e mais nada acontece. E Fábio tinha um desencarne expiatório, porque ele tinha só 36 anos, era casado, tinha 2 filhos, e ele não deu trabalho para a equipe. Logo, logo, desencarnou, mas veja bem, o pai dele contou para o André Luiz, porque o André Luiz quis saber por que esse rapaz tão novo já está com problemas pulmonar. E o pai dele contou sucintamente que em uma outra vida eles tinham sido donos de uma fazenda e lá trancavam os empregados em uma casinha lá no fundo, e eles ficavam ali e eram maltratados. Fábio era muito rígido e agora ele tinha renascido com essa missão de se refazer. E o desencarne estava próximo. E logo, logo foi arrebatado para a casa transitória. E o algo de importante que existe nessa desencarnação de Fábio é que ele tinha preparado a família, os filhos, a esposa, e depois a esposa foi levada em sonho lá na casa transitória para que ele pudesse conversar com ela. Olha aí, meus irmãos, outra possibilidade. Você perdeu a sua mãezinha, o seu filho, o seu irmão, um parente, um amigo. Se Deus permitir, pelo sono, pelo sonho, você pode ser levado até lá, confabular com ele,
Foi isso que aconteceu com o Fábio e a sua esposa. E ele, então, pôde reanimá-la, né? Houve um reencontro. E o terceiro desencarne, o Cavalcante, né? A memória, às vezes, falha, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando. E o Cavalcante era um católico que deu um trabalhinho para o desencarne. Interessante que ele chegou lá no mundo espiritual, depois que ele se refez, depois de uns 15, 20 dias, que a equipe ajudou ele. Ele conversando com o Gerando, falou: eu quero saber onde está Deus, eu quero conversar com Deus. Aí Zenóbio olhou e falou: meu Deus, como certas religiões não preparam as pessoas, né, para o desencarne. E eles foram acalmando ele até que ele se conscientizou, porque na visão que ele tinha da religião aqui, ele chegava lá e ia encontrar com Deus, né? Muitas pessoas têm essa visão. E o quarto desencarne, Adelaide, se fosse presencial, né, aí as pessoas poderiam falar, mas aí eu tenho que olhar aqui no roteirinho que eu fiz, né? Adelaide era uma fundadora de uma casa de assistência para crianças e ela tinha um mérito muito grande lá no mundo espiritual. O desencarne dela foi fácil, mas teve alguns problemas, porque as pessoas que iam ficar aqui estavam com medo de que Adelaide desencarnasse e elas não dessem conta de continuar o trabalho que ela fazia. E ficavam prendendo Adelaide. Até que Zenóbia, numa reunião no mundo espiritual com essas pessoas através do sono, passou um sabão em todo mundo, vamos dizer assim. Vocês vão ter que assumir as responsabilidades, né? Já está na hora, Adelaide já não suporta mais tudo isso, então vocês vão ter que assumir as responsabilidades. Então, meus irmãos, presidente de casas espíritas, de trabalhos assistenciais, quais são as pessoas que vocês estão preparando para substituir vocês quando desencarnarem? Hein? Estão preparando alguém? Estão formando uma boa equipe, dando sustentação? Pergunta está aqui, não sou eu que faço, não, é Zenóbia, né? Então, ela também passou por esse processo de desencarne e pôde frequentar lá na casa transitória e depois foram levados esses espíritos para outra instância, né? Ninguém morre. Ninguém morre e ninguém está sozinho. E também tem outra coisa, Deus não castiga, eu vou falar aqui bem perto, Deus não castiga ninguém. Deus dá oportunidades. E essas oportunidades, e Deus corrige quando é necessário. Elas são de acordo com as nossas potencialidades. Deus não castiga, Deus dá oportunidades para nós. E ninguém morre, apenas o corpo é que morre. Então, é uma lição bastante atual para que a gente possa fazer esse entendimento na nossa alma. Deus educa, Deus oferece novas oportunidades. Muitos livros do André Luiz, inclusive esse, né, Obreiros da Vida Eterna, narra condições especiais de regiões do mundo espiritual em que espíritos estão ali sofrendo e são resgatados. E são resgatados. São tirados daquela condição para que possam se restabelecer numa outra condição. Então, olha bem, ninguém vai para o céu e fica tocando harpinha. Esse dia eu encontrei com o Luiz Bertolucci, nós estávamos conversando, ele falou, você já preparou? Eu falei, já, vou lá para o céu tocar harpinha. Ele falou, você sabe o tanto que é difícil tocar harpinha? Eu falei, sei. Então vai demorar para chegar a isso, né? Então, nós, ao desencarnarmos, vamos para o local mais adequado para a nossa evolução.
E de lá, com certeza, retornaremos para fazer o nosso trabalho, que por enquanto ainda não acabou. Então, eu gostaria de agradecer muito ao José Roberto por essa oportunidade, a vocês pela paciência de estar me ouvindo aqui com minhas deficiências, né? Mas nós temos a certeza que se pudermos fazer um pouquinho, e se fizermos esse um pouquinho, já é o que basta para que o nosso coração possa dormir mais aliviado. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e possa nos fortalecer para que quando nós estivermos com certos problemas, possamos nos aliviar. Aliviar no entendimento, aliviar na conversa, aliviar na ligação com os nossos amigos do mundo espiritual. E que assim seja, e Jesus nos abençoe.